tribulação e grande tribulação. Será que existe tribulação ou só a grande tribulação? Eu penso que existe sim a tribulação e a grande tribulação. Antes de tudo, é importante conhecermos e separar estes dois eventos. A tribulação pode descrever as provações e as dificuldades ao longo de nossa vida. Então eu pergunto, será que estamos participando já da tribulação? Lembrando que a grande tribulação não pertence aos Yaldim. Seremos arrebatados antes. Mas será que vamos ser arrebatados sem ter que sofrer pelo nome do Pai e do Filho? Sem passar nenhuma perseguição? Os que estão aqui nesta terra e já descobriram que o nome do Pai está no seu DNA, eu creio que vamos passar sim por tribulação, eu creio que já estamos passando por tribulação. Quando saímos para falar do nome, alguém se revolta, não aceita. É assim mesmo, irmão. Os Yaldim já estão sendo afligidos. Ficaremos tristes com as aflições? Claro que não. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. Mas tende regozijo pelo fato de que sois compartilhadores dos sofrimentos do Machia, a fim de que, quando a sua glória for revelada, vós podeis ter regozijo também com excedente felicidade. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Criador, Pai de nosso soberano Yahshua, o Machia, o Pai de todas misericórdia e o divino de toda consolação, o qual nos conforta em toda nossa tribulação, para que sejamos aptos a consolar os que estiverem em qualquer sorte de aflição, mediante a consolação com que nós mesmos somos consolados pelo Criador. Ou seja, pelo Ruach, que dá no mesmo, né? O Ruach vem do soberano Yahweh. A irmã leu aqui, sendo que é importante que ela lê também, porque estamos nesta batalha. Somos os soldados de Yahweh, os soldados de Yahshua. Então, os dois têm que estar nesta guerra, nessa batalha. E Yahshua vai nos dando condições. 2 Coríntios, capítulo 1 ainda, verso 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que sejais ignorantes quanto à nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia Menor, que nos vergou com peso além das nossas forças, de modo que desesperamos até por nossas vidas. Aqui o apóstolo Saul está falando das tribulações que ele participou nas suas viagens. Aqui ele está falando claramente, mas da grande tribulação não, irmão. Ele está falando da tribulação, a qual nós também temos que passar. 2 Coríntios 4,14, Bíblia Almeida. Sabemos que o que ressuscitou o Yahshua nos ressuscitará também por Yahshua e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Yahweh. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não vê são eternas. Tribulação, pequenas, leve, momentânea, mas é uma tribulação. Para nós um peso eterno de glória muito excelente, essas tribulações, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Um peso eterno de glória muito excelente. Glória e Yahweh, glória seja dada ao nosso Criador. O apóstolo Saul ele falou, verso 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, lutando contra esse homem exterior que se corrompe dia a dia. Sofremos, mas tudo são coisas temporais, porque as que vêm, ele fala que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Isso é o que? Fé. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É a nossa coroa, irmão. Oremos ao nosso Criador, porque se tivermos que passar pela grande tribulação, é porque fomos rebeldes e não podemos. Então tudo isso nos faz entender que já começamos a participar da tribulação a partir do momento que fomos imergidos no nome de Yahshua. E a grande tribulação, irmão? A grande tribulação refere-se a um período específico e intenso de sofrimento que ocorrerá no futuro próximo. Isso, irmão, futuro próximo. Apocalipse nos dá uma referência da grande tribulação. Antes vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Para que ninguém vos engane, seja de que modo for, porque o dia não virá, exceto que venha primeiro a rebelião, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta a si mesmo, sobre tudo o que se chama divino, ou sobre o que é adorado, de modo que ele, como uma divindade, se assentará no templo, se declarando de si mesmo ser o divino. Apocalipse 6,16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? E quem será capaz de suportá-lo? Quem, irmão, será capaz de suportar a grande tribulação? Temos que pedir sabedoria ao nosso Criador sempre, para que a nossa fé não desfaleça. Seremos perseguidos, experimentaremos uma parte ou uma pequena fração da grande tribulação. Sabemos que já estamos sendo atribulados. Eu e a irmã aqui, nós somos separados, perseguidos, humilhados, glória e Yahweh por tudo isso. E tem que ser assim, irmão. Nós temos que participar do sofrimento de Yahshua para que naquele dia sejamos recompensados por Ele, sem querer buscar glória para nós. Assim que tudo estiver consumado e Yahshua entregar o reino nas mãos do Pai e o último inimigo for destruído, tudo será feito conforme a vontade do nosso Criador. Shalom de Yahshua a todos.